Olá, boa tarde. Você está a bordo mais uma vez. E é nosso convidado para mais esta edição do Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV Rio Preto de São José do Rio Preto, pelo canal 7 da NET para toda São José do Rio Preto e pelo site www.tvriopreto.tv para todas as outras cidades do estado de São Paulo, do Brasil e até do mundo. O nosso programa também é transmitido pelo Facebook. Entrando no Facebook, acessando a página da TV Rio Preto, você assiste o nosso programa, mais do que assistir o programa, você também interage conosco, pode participar do programa enviando perguntas aqui para os nossos entrevistados, fazendo críticas, observações, o que você quiser fazer. E, aliás, a gente sempre estimula você a fazer isso. Interaja com o Opinião Cidade. Sobretudo quando a gente trata de assuntos tão relevantes e que despertam tanto a atenção das pessoas, como é esse assunto que nós vamos tratar hoje aqui. Estou tendo a honra de receber no estúdio aqui da Opinião Cidade o doutor Pedro Vasconcelos e a doutora Nana Trindade. Eles são odontólogos, são dentistas em São José do Rio Preto. Nós vamos falar, entre outras coisas, sobre a aproximação que a odontologia, de um modo geral, está fazendo em relação à estética, a busca pela qualidade da estética, pela melhoria do bem-estar, do conforto das pessoas. Sem dúvida nenhuma, isso envolve muita gente. A autoestima das pessoas está, acho que, na frente disso tudo. Eu queria agradecer muito a presença de vocês dois. Vamos começar pelo doutor Pedro. Doutor, e aí, é isso mesmo que eu falei? As pessoas estão procurando mais a odontologia também como sinônimo de uma busca pela estética, é isso? Obrigado pela presença. Em primeiro lugar, eu agradeço pela oportunidade. A gente está aqui para tentar discutir de uma maneira bacana tudo que a gente faz e tudo que a gente vem buscando fazer para melhorar um pouco a vida dos nossos pacientes e também de todo mundo que tem dúvida, porque são muitos os dentistas e são muitas as possibilidades. Mas está certíssimo o que você falou. Hoje a gente tem uma busca pela estética, onde os pacientes já entram na clínica, eles querem saber como é que é feito faceta, lente de contato, clareamento, são as coisas que os pacientes mais perguntam. Então é uma preocupação nossa poder passar para o paciente exatamente o que cada tipo de tratamento pode fazer por eles, suas consequências, os lados positivos e os negativos. Doutora Nana, até algum tempo atrás eu diria que esse interesse pela estética na odontologia era mais privativa da paciente mulher, né? Uhum. Eu tenho a impressão que hoje já não, né? Não, hoje já mulher... os homens também estão buscando bastante. Com certeza, né? E assim, uma coisa que eles buscam muito é aquele sorriso do artista, né? Aquele sorriso branco, super branco, né? Nem sempre é natural, né? Que nem sempre é natural, na maioria das vezes não é, né? Então isso é uma coisa que a gente tenta ponderar e ir com equilíbrio para mostrar para o paciente o que realmente é o melhor para ele, né? Isso, o paciente chega a perguntar para o profissional, chega a falar assim, não, eu quero um dente igual o do Edson Celulari, sei lá. Sim, muitas vezes sim. Aí a senhora, por exemplo, tem que chegar e falar, não, pera um pouquinho, às vezes tem que convencê-lo do contrário disso, ou pelo menos orientá-lo sobre isso, é isso mesmo? Isso, com certeza. Muitas vezes esses artistas acabam fazendo muito desgaste nos dentes, né, de uma maneira que acaba sendo muito invasiva. Então a gente tem que, caso a caso, um paciente que realmente já tem muitas restaurações, acaba valendo a pena, né? Agora, quem não tem, na maioria das vezes, acaba não valendo a pena, né? Doutor Pedro, o senhor citou agora, logo no começo, na sua primeira fala, o senhor já citou vários exemplos de técnicas, né, que se aproximam disso, a lente de contato, a faceta e tantas outras, né? A gente até começou a conversar antes aqui, daqui a pouco a gente fala um pouco sobre isso também, que a estética na odontologia, algumas técnicas da odontologia também remetem a modismo, né? Existem modas em relação a isso, né? Exato. Por exemplo, a questão da lente de contato. A lente de contato, explica pra gente rapidamente o que é a lente de contato na odontologia, quais são as vantagens, as desvantagens, enfim, quem pode se submeter a um tratamento desse tipo. Eu acho que a grande questão é o paciente e o profissional entenderem o que é a lente de contato e a faceta. Hoje bate-se muito na tecla, se colocar na internet todo mundo vai ver, mas vamos explicar. A lente de contato são finas camadas de porcelana com 0,2 a 0,3 milímetros, ou seja, é muito fininho, tá? Então ela tem uma função muito clara, ela serve somente para mudar o formato dos dentes. Ela não consegue mudar a cor, porque ela é tão fina que ela não consegue fazer nada pela cor do dente. Então são para aqueles casos onde um ortodontista, por exemplo, faz todo o tratamento e no final ficam leves imperfeições. Para não forçar o paciente a uma situação um pouco mais severa com o uso de aparelho, às vezes a gente fala para o paciente, vamos fazer
pequenas lâminas de porcelana para fechar alguns espaços, corrigir o que falta, porque vai ser mais fácil. Mas não espere mudança de cor, porque não tem como. Então nem sempre é uma técnica, é uma solução indicada para depender. Não, eu acho que hoje os profissionais acabam usando um pouco o termo lente de contato, mas na verdade é mais uma faceta. A faceta sim é um recurso que a gente tem para corrigir discrepâncias mais pesadas, coisas mais severas. Então vamos lá, o que é a faceta? A faceta são lâminas de porcelana um pouco mais grossa, de 1 milímetro, 1,5 milímetro. Aí a gente consegue ter uma mudança de cor, de formato, a gente pode melhorar as guias do paciente. O que são guias? São os movimentos que a gente faz com a boca que servem para proteger a articulação, que servem para dar uma mastigação melhor e até uma harmonia melhor para o nosso rosto. Certo. O fato de colocar uma faceta, digamos que é um corpo estranho ali que tem mais ou menos 1 milímetro de espessura, né? Isso não causa um desconforto para o paciente, porque a gente sempre sabe que qualquer coisinha a mais ali a pessoa acaba percebendo que tem uma diferença, subir um pouco. Como é que é isso? Esse 1 milímetro dá para suportar? Não, dá para suportar porque quando a gente faz os desgastes, são desgastes controlados, com as técnicas certas. Nós não somos cientistas, nós somos profissionais técnicos, claro. Mas existem profissionais que se dedicam a estudar. Então eles já testaram, já provaram, já comprovaram que as técnicas que eles usam são as mais indicadas e as menos invasivas e as que vão causar conforto ao longo do tempo. Então eu acho que se o dentista seguir passo a passo, a chance do paciente se sentir desconfortável é quase nula. Então, a gente sempre pede para o paciente procurar dentistas especialistas nesse tipo de tratamento, claro. Para que ele possa encontrar o melhor tratamento para o tipo de problema que ele está tendo. Doutora Ana, eu queria que a senhora nos desse uma ideia sobre um tratamento desse, seja de lente de contato ou seja de facetas. Quanto isso custaria para o paciente? Não sei como é que a gente conseguiria quantificar isso, se por dente, não sei, fala um pouquinho sobre isso. É uma coisa cara, não? É um tratamento, assim, relativamente caro, porque a porcelana é uma coisa muito durável, né? Ela tem uma durabilidade, assim, de muitos e muitos anos, né? E acaba sendo um trabalho que a gente terceiriza com protético. Então, o dentista, ele tem que repassar esse custo para o paciente, que para o dentista também é um custo alto. Aí envolve os materiais de moldagem também, que são materiais caros, que é para ter uma moldagem bem detalhada, né, para ficar realmente perfeito. E é cobrado normalmente por dente. Cada lâmina é um valor, e aí varia, né, de acordo com cada dentista. Mas... Doutor Pedro, e seja faceta ou seja lente de contato, ela tem uma durabilidade, dura durante algum tempo ou é para sempre? Como é que a gente costuma falar para o paciente que as lâminas de porcelana ou qualquer tipo de porcelana que a gente coloca na boca é feito para durar acima de 10 anos. Só que muitas coisas podem influenciar. Se o paciente fuma, se o paciente tem hábitos ruins, se o paciente tem equilíbrio na boca. Não adianta a gente fazer facetas ou lâminas nos dentes da frente se o paciente não tem os dentes do fundo da boca. Isso vai diminuir drasticamente a durabilidade das próteses. Então a gente costuma falar para o paciente que a cada 10 anos a gente tem que fazer uma avaliação minuciosa para ver a necessidade de trocar ou não os trabalhos feitos em porcelana. Se o paciente cuidar da melhor maneira possível, visitar o seu dentista pelo menos uma vez por ano, que é o mínimo que a gente pede, as facetas vão durar muitos e muitos anos. Acima de 10, como a gente falou. Foram feitas para durar, né? Isso é bem bacana. A estabilidade é muito alta. Agora há pouco a gente estava conversando sobre isso, eu perguntei, falei assim, olha, falando de modismos, etc., há alguns anos atrás, acho que muitos anos atrás, era moda as pessoas utilizarem ouro, né, nas próteses, etc. Como é que é isso? Ainda é moda para algumas pessoas? Como é que é isso? O ouro foi muito importante, é um material muito adequado, se prestava muito a esse trabalho, é isso? Por isso ele funcionou tanto, né? O ouro ele funciona como melhor material que a gente pode usar no nosso corpo pela biocompatibilidade dele. E ele tem uma característica que para a gente é uma das mais importantes, onde a gente consegue manuseá-lo. Ele tem uma maleabilidade com alguns materiais que a gente podia usar no passado, não é um pouco da nossa época, mas a gente aprende tudo isso. Claro. E a gente conseguia fazer com que a adaptação dele no dente fosse tão grande que reduzia a quase zero a infiltração. Hoje, quase todos os pacientes sabem o que é uma infiltração. A gente vai no dentista, olha uma restauração e o dentista às vezes fala, ó, tá manchado, já está começando a infiltrar,
temos que trocar, o que não acontecia com o ouro. Mas acabou se tornando um pouco difícil, o ouro se tornou muito caro, não são todos os protéticos que faziam algumas peças maiores, ou todos os dentistas que sabiam manusear bem as folhas de ouro que eram usadas para as restaurações. Então, como um modismo, ficou no passado, outras coisas entraram no lugar e a gente foi se adaptando aos novos materiais, que hoje, diga-se de passagem, já são muito bons. A porcelana é um deles, né? A porcelana é uma coisa que não tem como voltar mais. Ela veio para ficar. A beleza, hoje existem 2 tipos de porcelana Pela mais similaridade dela com o dente natural, né? Exatamente. Ela permite isso, né? A similaridade, hoje existem maquiagens. Então, o protético, nosso técnico, que é um profissional que tem que trabalhar em contato direto com o dentista, ele consegue deixar o dente de uma cor base e ele consegue fazer maquiagens para fazer um nuance de uma cor, fazer um defeitinho de outra cor, porque nossos dentes não são perfeitos. Isso é uma coisa que a gente tem que ter na nossa mente, que as imperfeições trazem a naturalidade. São bonitas, né? São bonitas. É verdade. Doutora, alguns hábitos, o doutor Pedro citou agora, alguns hábitos alimentares das pessoas, etc., e isso deve interferir muito o hábito de fumar, por exemplo, sem dúvida, né? O hábito de tomar muito café. A doutora Nana chegou aqui, logo no início eu ofereci para ela um cafezinho ali, ela muito polidamente recusou, imagino que a senhora não tome café, né? Não, eu tomo café sim, eu já tomei inclusive bastante hoje de manhã. Mas assim, com relação às facetas, isso é uma coisa que a gente tem que ter um pouco de cuidado, né? Se a pessoa tem esse hábito mesmo de tomar muito café, muita coca, fumar, e de repente ela fizer faceta somente em alguns dentes da frente, em 2. E deixar alguns naturais, né? Deixar alguns naturais. Ela tem que lembrar que os dentes naturais vão pigmentar muito mais rápido do que a porcelana. A porcelana, ela tem uma estabilidade de cor muito maior. Então, com o tempo, ela vai ter que fazer clareamento nos outros dentes. Então, isso tem que ser pesado, né, na hora de indicar realmente. Tá certo. Uma outra técnica citada agora aqui pela doutora Nana, a questão do clareamento. É uma solução para todos os problemas. Quando inventaram o clareamento, falaram, nossa, resolveu todos os problemas da odontologia, doutor Pedro? Fala um pouco sobre isso. O clareamento, muitos pacientes me perguntam, doutor, o clareamento faz mal? Não, o clareamento não faz mal, e a gente estava conversando, se fizesse mal, os dentistas todos, coitadinhos, teriam problema, porque nós fazemos muito clareamento na gente. Então, o clareamento é uma solução que já foi testada durante muitos anos e as indústrias vêm melhorando cada vez mais os produtos. Antes dava muita sensibilidade, agora a sensibilidade já diminuiu muito. Então, ele vai ter um resultado bacana? Ele vai ter um resultado excelente em quase todos os casos, a não ser naqueles casos de pacientes que nascem com problemas de formação do dente. Esse tipo de paciente não vai ter um resultado legal com o clareador, porque não tem mais nada a ver com a pigmentação causada... Não se trata de problema com a pigmentação. Exatamente. Aí é um problema que a pessoa nasceu com esse tipo de problema, teremos que buscar outras alternativas. Mas para qualquer pessoa que nunca fez clareamento na vida e tenha mais de 25, 30 anos, se fizer um clareamento, sempre vai ver algum tipo de resultado, até uns mais, outros menos, porque daí é da característica de cada pessoa, mas todo mundo vai ter um resultado bacana. Ainda bem que nem todo mundo fica exatamente igual, né? Exatamente. É muito sem graça, né? Exatamente. Que é um problema que a gente vê com as facetas hoje em dia. Esse negócio da moda, né? Hoje em dia é exatamente isso. Os sorrisos estão ficando... padronizados, todos iguais, né? Exatamente. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, né? No caso do clareamento, o clareamento é uma intervenção química, né? É isso mesmo? São produtos químicos que acabam mudando essa questão da pigmentação dos dentes, etc. O clareador, ele age de uma maneira bem simples no nosso dente, tá? Ele consegue literalmente destruir a primeira camada do dente, certo? E aí o clareador penetra no dente e por uma reação química ele destrói as pigmentações que estão lá dentro. Uma vez tirado o clareador de dentro da boca, depois de algumas horas, a nossa própria saliva, que tem cálcio, consegue refazer aquela camada que foi destruída. Isso é uma reação que acontece toda vez que a gente come. Comemos, as bactérias que estão na nossa boca absorvem uma parte desses alimentos, produzem ácidos, destroem uma camada do dente, mas a nossa saliva é capaz de nos proteger. Então é uma coisa fisiológica. O clareador ele não faz nada que não seja fisiológico. O clareador ele só tem um problema, ele tem que ser feito sob a supervisão do dentista, porque nós já tivemos casos na nossa clínica de uma paciente que fez clareamento durante 2 meses seguidos na casa dela.
e ela infelizmente acabou tendo que tratar canal de 6 dentes. Mas como que as pessoas podem fazer por conta própria em casa sem uma orientação? Ele consegue comprar esses materiais? Exatamente. Infelizmente, as pessoas pela internet hoje conseguem se comprar praticamente tudo. E acabou, a gente teve foi um dissabor que tivemos. Depois a gente teve que conversar com a paciente, conversamos com os pais, mas não teve jeito. Os danos já tinham sido catastróficos para a paciente. Então são o que a gente pede, tomar cuidado. Quando a gente está falando de tratamento dentário, a gente sabe que as pessoas não gostam de ir ao dentista. A gente estava brincando sobre isso agora. As crianças, especialmente, às vezes o pai e a mãe, para adaptá-lo a determinada situação, se você não fizer a tarefa, você vai ao dentista, você vai, se quiser. É negativo, é antipedagógico, né? Não há dúvida em relação a isso. Totalmente. Mas como fazer as crianças gostarem do dentista e as próprias pessoas, como fazerem suportarem o barulho do motorzinho, doutora Ana e doutor Pedro, por favor. Com relação às crianças, assim, eu costumo indicar sempre para o odontopediatra, né? Quando a gente não consegue solucionar, a criança tem muito medo, indica para um odontopediatra, ele vai ter uma sala mais preparada, ele vai ter bichinhos, brinquedos, que vai fazendo a criança interagir com o consultório, com o profissional, vai criando uma intimidade. Condições favoráveis do ponto de vista psicológico, isso, né? Exatamente. Que assim, eu acho importante a criança gostar de ir ao dentista, né? Para não crescer traumatizada. Então, acho que isso é muito... Não adianta insistir num tratamento que a criança não está se sentindo segura ali, né? Está fazendo uma coisa à força. Eu não trabalho dessa maneira, né? Então, quando a gente vê que não dá, a gente encaminha. E o adulto... esse deve ser mais difícil de lidar. Esse é um pouco mais difícil. Calma, já vem de mais tempo. Dependendo do procedimento, a gente usa até um ansiolítico quando vai fazer uma cirurgia de implante, uma extração de dente do siso, que são coisas mais complicadas, né? Tem gente que precisa chegar, Precisa. E é bem melhor. A maioria dos pacientes que usam o ansiolítico uma vez, que tem muito medo, dali para frente ele prefere tomar o ansiolítico em qualquer momento que ele sabe que vai ter um estresse, ele prefere. E para a gente é seguro. E nós estamos falando de uma orientação de um profissional da saúde, que é um dentista. Ele sabe que ele está receitando para a pessoa, porque é um ansiolítico, inclusive, é medicamento controlado. Esse tipo de medicamento nós podemos indicar para o paciente, podemos, inclusive temos o receituário azul, que é o de controle nosso, e da vigilância sanitária. Então, nós podemos fazer isso. É claro que tem que ter todo um cuidado. Claro. Eu acho que todo paciente que vai ser submetido ao uso de um medicamento de tarja preta, ele tem que estar sob cuidado e monitoramento extremo do profissional que está cuidando dele. Doutor, agora o barulhinho do motorzinho não tem jeito, né? O doutor Pedro está dizendo que ele faz um curso na Alemanha, né? Exatamente. Com alguma regularidade, vai para a Europa, vai para a Alemanha lá ver isso, e já tentaram mudar a questão do motorzinho, tentar introduzir o laser. Exato. Eu faço mestrado na Alemanha, faço mestrado de implantes na Alemanha, vou para lá cada 6 meses, e lá eles têm tecnologias que, infelizmente, nós estamos um pouquinho longe de conseguir essa tecnologia com eles. E muito tem se falado de usar o laser na odontologia, então a gente vinha se preparando, até eu e a Nana, para vamos fazer essa mudança, é uma coisa revolucionária, mas infelizmente dessa vez eu fui para lá faz 20 dias que eu cheguei e eles deram um banho de água fria na gente. Então as pessoas infelizmente vão ter que aguentar o motorzinho mais um tempinho. O laser, eles chegaram à conclusão que tira um pouco da precisão e do tato que o dentista é capaz de ter na hora de tirar uma cárie, na hora de fazer um desgaste no dente. O laser, como ele fica à distância, ele não é encostado no dente, perdeu-se um pouco desse tato. Então, na Alemanha hoje, eles já estão começando a segurar um pouco o uso do laser. Então, nós vamos ter que esperar um pouco. Eu tenho a impressão que essa percepção do tato do profissional é muito importante, né? Muito. É o mais importante que nós temos hoje, é o tato e a visão. Se a gente perder isso na odontologia, infelizmente a gente não consegue fazer mais nada. Agora, em relação à dor do paciente, isso é uma coisa que já melhorou muito, né? Já houve um avanço muito grande da odontologia de uma maneira geral, né? Eu já sou de um pouco mais de idade, peguei aquele pedaço mais complicado da história aí, mas hoje melhorou muito. As pessoas, o profissional do dentista tem todo o cuidado, chega a consultar se pode fazer isso, aquilo, assim, na hora, enfim, orientando. Nada pega de surpresa mais o paciente. Né? Difícil. Se o profissional fizer uma anamnese, tá? Várias perguntas para tentar conhecer um pouco mais o paciente,
perder 10, 15 minutos, 20 minutos para entender um pouco da história do paciente, eu acho que essa comunicação, essa interatividade já diminui a ansiedade, já diminui o limiar de dor, vamos falar assim, aumenta na verdade, né? A pessoa já fica um pouco mais preparada. E graças a Deus existem os cientistas e os dentistas que vão desenvolvendo melhores materiais. Hoje nós temos anestésicos que são capazes de fazer o efeito de o que a gente precisaria de 3, 4 vezes, uma dose 3, 4 vezes maior dos anestésicos que existiam há 10, 15 anos atrás. Então são coisas que a gente tem que se atualizar, a gente tem que buscar para o conforto. Difícil a gente não buscar essas coisas para os pacientes que têm muito medo. Pois é. O que são a maioria. Aconteceu comigo, está fazendo um tratamento odontológico muito recentemente, e a profissional perguntou para mim, eu ia fazer uma pequena intervençãozinha ali, se precisaria de usar anestesia. Eu disse que não, que acho que dá para aguentar sem. E dava mesmo e foi muito melhor, porque a gente sai dali pronto para... A anestesia causa o desconforto depois, né? Exato. Demora para passar. E tudo isso é muito simples de resolver trocando ideia, conversando, tendo uma confiança. Eu acho que ir ao dentista é uma relação de confiança mútua. O dentista tem que confiar no paciente e vice-versa. Doutora Nana, a senhora perguntou no início quanto tempo nós teríamos de programa, a senhora falou que, nossa, meia hora vai ser muito tempo, eu tenho que comunicar que já acabou. Ah, jura? Jura? Como passou rápido? Muito rápido. Muito rápido. Eu queria agradecer muito a presença de vocês. Muito obrigado. Foi bacana a gente passar conceitos gerais de uma maneira de uma linguagem bem leiga mesmo, para as pessoas entenderem isso. Exatamente. Né? E perceberem sobre a importância disso, a importância do tratamento, a importância da prevenção, etc. Exatamente. Não apenas na questão estética, mas faz parte da saúde das pessoas, né? Com certeza. E mesmo na estética se relaciona muito com a autoestima das pessoas. Isso hoje é essencial, né? Então eu queria agradecer muito a presença de vocês, parabenizá-los pelo trabalho. Muito obrigado. Vamos deixar um endereço, um telefone que as pessoas possam entrar em contato com vocês. Onde consegue encontrar o Dr. Pedro e a doutora Nana? Nossa clínica fica na Avenida Vettorazzo, Fortunato Ernesto Vettorazzo, número 1472. O telefone da clínica é o 3237-2209. Qualquer dúvida, liguem, agendem uma consulta com a gente, eu e a minha esposa e a doutora Mariana, que é outra dentista da nossa equipe. Teremos o maior prazer em responder qualquer dúvida, que eu acho que essa é a função do profissional da área da saúde. Responder dúvidas para que tudo fique um pouco mais simples. Aliás, não pode haver dúvida, na verdade é isso. Com o tratamento de saúde não tem dúvida, né? Exatamente. A dúvida que existia aqui era isso, vocês perceberam já que a doutora Nana e o doutor Pedro são casados, né? A gente não tinha falado nada, mas deve trabalhar, além de trabalhar o tempo todo juntos, né? São casados. Isso Exatamente. Parabéns a vocês, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. A gente volta a qualquer hora a entrar em contato com vocês para continuar conversando sobre esse assunto. Tá Estaremos à disposição. Obrigado. E obrigado a você que nos acompanhou em mais essa edição do Opinião Cidade. Desde já, você está convidado a estar conosco novamente amanhã, a partir do meio-dia, aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.